ou foi no sábado, o ministro Barroso deu uma liminar para que o país exija, sim, o passaporte da vacina, contrariando os planos do presidente. Isso gerou um reboliço aí no fim de semana e entrou pela segunda-feira. Nos atualize. Exatamente, foi no sábado, viu, Amadeu, a decisão do ministro Roberto Barroso, que vai para o plenário na quarta-feira até quinta-feira, porque sexta eles entram de recesso. E isso, de fato, no fim de semana, fez com que os ministérios da Casa Civil, Saúde, Infraestrutura, Relações Exteriores trabalhassem em cima de uma nova portaria interministerial que deve ser publicada ainda hoje, com as regras para os viajantes vindo de outros países, sobretudo os estrangeiros, que devem sim mostrar esse comprovante da vacina. Ele não falou sobre a quarentena dos 5 dias, na opinião do ministro, isso não é comprovado, até por conta do tempo, né? 5 dias a gente não viu isso em nenhum outro lugar, mas falou que sim, devem comprovar que estão vacinados. Sobre os brasileiros, aí tem as ressalvas, né? Sobre os brasileiros, ainda há essa dificuldade de acessar o comprovante de vacinação dos brasileiros, portanto, nessa portaria é que eles vão decidir como fazer com os brasileiros e também aqueles países que não tiver obrigatoriedade da vacina, ou então a pessoa não puder tomar por conta de doença ou algo assim do tipo, também vai ter ressalva em relação a isso. Havia uma possibilidade, Amadeu, da Advocacia Geral da União, que só foi notificada hoje pela manhã, recorrer. Lembrando que uma decisão judicial, assim que os órgãos do governo de fiscalização são informados, ela já começa ali a valer. Mas até agora a AGU não se manifestou e, de acordo com o vice-presidente Hamilton Mourão, isso só geraria atrito entre o STF e o governo. Coisa que deve acontecer ainda nessa semana, durante a posse de André Mendonça, isso porque o presidente Jair Bolsonaro deve apresentar um exame provando que não tem Covid e ele está sendo convencido por seus auxiliares para fazer esse exame, mas ainda nada. Vai ser essa posse aí do novo ministro, com a presença do presidente, terá seus momentos de tensão, não é? É a expectativa, Amadeu. Expectativa, porque a gente sabe que o presidente Jair Bolsonaro não se vacinou, de acordo com o que ele próprio disse. Então, já que não tem o comprovante da vacina, tem que mostrar o exame. Bem, e a manchete da Raniele tem a ver aí com a saúde. Não sei se a bronca é por causa de vacina, né? Mas olha aí, como é que diz aí, hein, Farol? O presidente quer ministro da Saúde mais bolsonarista, exclama. Mas olha, não já estão. Eu vi esse fim de semana aí que estão chamando o Queiroga de Pazuello de jaleco. Pela defesa que ele faz das teses que Pazuello defendia e que o presidente defende. Mas mesmo assim o presidente não está gostando? Está sendo pouco, viu, Amadeu? Ele quer que Queiroga bata de frente com aqueles que defendem todas aquelas regras de controle da pandemia, que é o caso de Antônio Barra Torres, diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. A Anvisa tem se posicionado duramente nesses últimos meses a respeito de regras, restrições, voos vindo da África, quer que aumente, né, o número de restrições, e o presidente Jair Bolsonaro não tem gostado nada disso e quer que Queiroga bata de frente com Barra Torres, coisa que o ministro da Saúde não está fazendo. Outra coisa também que está desagradando o presidente é que Queiroga nunca se posicionou de fato sobre o tratamento precoce. Ele sempre deixa ali a entender, né, tenta agradar o presidente em algumas falas, mas ele nunca se posicionou de fato. E para Bolsonaro seria importante que ele marcasse ali um território e saísse de cima do muro. Lembrando que semana passada Queiroga repetiu aquela frase do presidente, a gente mostrou aqui, que às vezes é melhor perder a vida do que a liberdade em relação à obrigatoriedade desse passaporte da vacina, mas nem isso agradou o presidente Jair Bolsonaro e nos bastidores já falam em outros nomes para assumir o Ministério da Saúde. Claro que isso não deve ser o fator determinante, e sim porque Queiroga deve concorrer em 2022 às eleições, então ele tem até abril para deixar o governo, mas que Bolsonaro está cobrando o ministro, tá, e a gente percebe até pelas falas dele. E lembrando que os ex-ministros Henrique Mandetta e Nelson Tais saíram do ministério por não
concordar com o tratamento precoce. Quem concordou foi o Pazuello, correto? Isso. Então agora o Queiroga, né, tem que prestar atenção nisso também, né? E agora a Raniele traz para nós, doutor Pessoa denuncia fogo amigo. Exatamente, Amadeu. Explica, Raniele. O prefeito de Teresina está chateado com a avaliação que foi feita aí da prefeitura. Ele acredita que essa pesquisa é uma tentativa ali de atingi-lo, para que ele não saia do lugar, não mexa o tabuleiro político. Então, portanto, na opinião dele, ele disse o seguinte: tudo indica que isso é fogo amigo, não é nem fogo inimigo, é fogo amigo. Ou seja, de quem está ali próximo, né, de uma possível base do doutor Pessoa, ele acredita que seja para deixá-lo ele ali estagnado nesse lugar, mas, ou no partido, por exemplo, ficar no MDB, mas ele disse que ainda neste mês, daqui para o fim do mês, vai tomar uma decisão sobre o futuro político, viu? Acredito que sobre mudança aí de partido. Ele ainda não desistiu, disse que o grupo ainda está articulando sobre o União Brasil, sobre o PL. A gente já trouxe, inclusive, que a informação, acreditamos que o PL não sai aí do comando de Fábio Xavier, de algum jeito ou de outro, mas ele disse que tem outras possibilidades, inclusive já conversou com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, mas descartou também a possibilidade de ir para o Partido Progressistas. E sobre o Pessoinha, o doutor Pessoa disse que chamou o Pessoinha, teve uma conversa dura com ele, falando que ele não deveria ter se posicionado daquela forma, dizer que não sabe se seria candidato, que não seria, porque ele disse que é muito natural a pessoa ter um pré-candidato agora e depois desistir das eleições. Mas, ao contrário, não dá muito certo. Então, ele disse que Pessoinha é livre para decidir, mas que ele não poderia ter feito isso. E até fevereiro, se Pessoinha de fato for pré-candidato à Câmara dos Deputados, ele vai ali declarar e começar a fazer a campanha para o filho. Seu pleno aqui para mim, Juliana, porque aí a pergunta, pelo que a Raniele nos passa, o doutor Pessoa deu uma dura no doutor Pessoinha. Só, não fique dizendo, pondo dúvida na sua candidatura, pré-candidatura. E vai entra. E o que o Pessoinha topou, sabe? Mas quem pôs dúvida foi o próprio doutor Pessoa quando anunciou o apoio a Fábio Abreu, caso Não, mas o Pessoa reagiu ao Pessoinha, não foi não? Não, o Pessoinha sempre diz que vai ser candidato. O pessoal não bota muita fé, mas ele sempre diz que vai. O Pessoinha pode ter dito: papai, na hora que o senhor tomar uma decisão em relação ao MDB, eu tomo em relação à minha candidatura. Então, Ananias. Amadeu, o que a gente percebe aí é que o doutor Pessoinha quer ser candidato, mas o doutor Pessoa quer que ele mantenha a prudência, que ele não mostre uma mistura entre o gestor e o candidato. Isso ele tem pedido para todos os seus auxiliares, que ele tente fazer uma separação, mas cada vez que chega mais perto da eleição, fica mais difícil. Então fica mais na cara que o Pessoinha vai disputar a eleição. Olha, o Ananias aposta em Pessoinha candidato, Sávia? Pessoinha não vai ser candidato, Sávia, vai ficar não. na ETURB turbinada. A Poliana? Amadeu, não, já disse que precisa converter esse turbinado em voto. Falta você, Raniele. O que eu já ouvi aqui em Brasília é que ele não vai ser candidato de nada. Foi assim que a pessoa falou. Agora, Amadeu, só um ponto que eu esqueci de falar para você é que o prefeito, o doutor Pessoa, disse que no início do próximo ano vai contratar um instituto para fazer uma pesquisa tanto a nível local como a nacional para fazer uma avaliação